Agora, vou simular exatamente o que aconteceria se o Brasil desafiasse as sanções Magnitsky. É um exercício de análise de risco que todo brasileiro precisa entender. Primeira semana, os americanos enviariam um ultimato formal. O Brasil tem 7 dias para instruir seus bancos a cumprirem as sanções contra Alexandre de Moraes ou enfrentará sanções secundárias. O governo brasileiro responde: não reconhecemos autoridade americana sobre o nosso sistema judiciário. Os bancos brasileiros não cumprirão essas sanções. Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg começam cobertura 24 horas desse evento. Investidores internacionais entrariam em pânico imediato. O risco do país dispara. Na semana seguinte, as primeiras retaliações começam. Primeira onda de sanções secundárias. 3 bancos americanos cortam o sistema de correspondent banking com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, os maiores do país. Resultado imediato disso, o dólar salta de 5,50 para 7 dólares em uma semana apenas. A bolsa despenca praticamente uns 30% e a fuga de capital supera os 20 bilhões de dólares. Empresas começam a cancelar importações aos montes, não conseguem mais obter cartas de crédito, por exemplo. Os portos param de receber navios que dependem de financiamento internacional. Na terceira semana, as empresas de tecnologia entram no jogo. Microsoft avisa que vai cancelar licenças de bancos brasileiros em 30 dias. Amazon suspende novos contratos com bancos brasileiros. Google bloqueia sistemas. Agora vou explicar algo que nenhum político quer te falar. O preço humano real que os brasileiros pagariam se o governo decidisse proteger Alexandre de Moraes. Não é sobre economia abstrata não, tá? É sobre vida e morte. O primeiro impacto seria uma catástrofe sanitária sem precedentes. Eu vou te explicar por quê, não é exagero. E aqui está um dado que vai chocar vocês. O Brasil importa 95% dos ingredientes farmacêuticos ativos. Significa que 95% dos medicamentos vendidos no Brasil dependem de importações. Insulina para diabéticos, quimioterapia para pacientes de câncer, medicamentos para HIV ou remédios psiquiátricos. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, laboratórios estrangeiros param de aceitar pagamentos brasileiros. É como se cortassem o oxigênio de um sistema de saúde nacional inteiro. Além disso, em relação a equipamentos médicos, seria ainda pior. O Brasil importa 80% dos equipamentos hospitalares. Marca-passos, desfibriladores, máquinas de hemodiálise, tomógrafos, respiradores. Imaginem hospitais com pacientes de UTI e os respiradores parando de funcionar porque não conseguem importar peças de reposição, por exemplo. Não conseguem pagar fornecedores estrangeiros. Cirurgias cardíacas canceladas porque não há como importar válvulas. Transplantes suspensos porque não há como pagar medicamentos anti-rejeição. Em 6 meses, teríamos uma crise humanitária comparável a uma guerra, praticamente. Milhares de mortes evitáveis por falta de medicamentos e equipamentos. Segundo impacto, a destruição do sistema alimentar brasileiro. E aqui um outro dado terrível. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa. E sem fertilizantes, a produtividade agrícola despencaria pelo menos 60% em uma safra. Os preços dos alimentos disparariam. Arroz, feijão, carne, leite, tudo ficaria praticamente inacessível para a população mais carente do Brasil. Mas vai além da produção. O Brasil exporta 80 bilhões de dólares em produtos agrícolas por ano. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, as exportações praticamente parariam. O resultado disso é que o agronegócio praticamente quebraria. Milhões de empregos rurais seriam perdidos, cidades do interior entrariam em colapso total por conta da economia ser dependente desse mercado. O terceiro impacto seria uma crise energética. O Brasil importa 70% do petróleo que refina aqui dentro. Importa 40% do gás natural que consome. Sem poder pagar fornecedores internacionais, as refinarias parariam. Os postos de combustíveis ficariam sem gasolina. Caminhões param de rodar. A distribuição de alimentos colapsa. Usinas termoelétricas ficariam sem gás. Isso causaria uma instabilidade no sistema elétrico. As indústrias param de produzir por falta de energia confiável dentro do país. É como se voltássemos lá no século XIX. Economia baseada em carvão e lenha. Desenvolvimento de décadas perdido em meses. O quarto impacto é que o Brasil vira um país isolado tecnologicamente. Sem Google, sem Microsoft, sem Amazon, sem Apple. As universidades perdem acesso a jornais científicos. Os pesquisadores ficam isolados da comunidade internacional. A medicina perde acesso a bases de dados médicas globais. Empresas perdem acesso a softwares internacionais e bancos ficam sem sistema de segurança atualizados. Fintechs param de funcionar e estudantes não conseguem usar plataformas educacionais internacionais. O Brasil vira um país academicamente isolado, como a Coreia do Norte é, por exemplo. E, obviamente, um outro impacto é o êxodo massivo da classe média alta. Qualquer brasileiro que tenha condições financeiras tentará sair do país. Médicos, engenheiros, cientistas, empresários, todos tentando emigrar antes que seja tarde demais. É como se o cérebro do país fosse sugado para fora. Universidades ficam sem professores qualificados, hospitais sem médicos especialistas, empresas sem executivos competentes para liderá-las. Em 2 anos, o Brasil perderia 30% de sua população mais qualificada. É um genocídio intelectual. O sexto impacto seria a destruição do sistema previdenciário. Imagina fundos de pensão brasileiros que têm 50% de investimentos em títulos estrangeiros. Com essas aplicações congeladas, aposentadorias poderiam parar de ser pagas. É como se roubassem décadas de contribuições previdenciárias e idosos ficam totalmente desamparados, com famílias inteiras entrando em completo desespero. E aqui está o dilema moral que vai definir o futuro do Brasil. De um lado, proteger a independência de um ministro do STF. Do outro, proteger 220 milhões de brasileiros de uma catástrofe humanitária. De um lado, manter o orgulho nacional. E do outro, evitar que milhares morram por falta de medicamentos importados, por exemplo. De um lado, resistir ao imperialismo americano. E do outro, permitir que o Brasil continue negociando com todo o restante do mundo. A realidade é que a soberania é um luxo que países dependentes não podem pagar. E o Brasil é brutalmente dependente do sistema internacional. Não temos medicamentos próprios, não temos fertilizantes próprios, não temos tecnologia própria, não temos sistema financeiro independente. Somos um país com pretensões de potência, mas com a vulnerabilidade de um país subdesenvolvido. E essa contradição
contradição seria exposta de uma forma brutal. A realidade é brutal, mas precisa ser dita. O Brasil não tem condições de desafiar o sistema financeiro americano. A Lei Magnitsky não é apenas uma ferramenta jurídica, é uma arma geopolítica que pode destruir economias inteiras, como já fez antes. E o Brasil está totalmente vulnerável a ela. A verdadeira lição aqui não é sobre Alexandre de Moraes ou STF, é sobre poder real no mundo moderno. Poder real não está em constituições ou soberania formal, está no controle de sistema financeiro global. E esse controle está lá em Washington. O que vai acontecer nos próximos meses determinará não só o futuro de Alexandre de Moraes, mas o futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos. Uma coisa é certa, a hora da inocência acabou. Autoridades brasileiras agora sabem que estão sujeitas ao escrutínio americano. E saiba, isso muda todo o jogo. Se você quer entender como essas pressões geopolíticas afetam sua vida, se inscreva no canal. Na próxima semana vou explicar como os outros países criaram sistemas financeiros alternativos e por que eles fracassaram. E deixa nos comentários, você acha que o Brasil deveria resistir ou ceder às pressões dos americanos? O debate está aberto, mas as consequências, elas são reais. No final das contas, estamos assistindo o maior teste de soberania nacional da história brasileira recente. E a conta desse teste pode ser paga por cada um de nós. Porque quando impérios financeiros entram em guerra, quem paga o preço acabam sendo os cidadãos comuns.